para a gente fechar aqui então, nosso bate-papo, falando também de São Paulo Futebol Clube, hoje na parte da noite o São Paulo apresenta ao Conselho Deliberativo então o balanço de 2024 com quase 300 milhões aí de déficit financeiro. É só uma votação, né, que sempre é aprovada, a gente sabe que tem hoje um domínio no, enfim, conselho, vai ser online ou por meio presencial no Salão Nobre, e podem também fazer questionamentos ao presidente do clube quanto a essa dívida. A gente vai ter também maiores detalhes, vai sair aí na parte da noite, quando a gente tiver essa informação completa, a gente traz para vocês, né, destrinchando esse balanço financeiro, mas está aí então um déficit de quase 300 milhões que a gente já tinha adiantado para vocês, e a dívida fica em 968 milhões de reais totalizada aí então do São Paulo Futebol Clube. Quase 1 bilhão de dívida é o apresentado pelo São Paulo esta noite ao Conselho Deliberativo. Tá, ô Sencena, preocupante demais esse número, cara. Cara, não sei nem onde começar a falar disso aí. A gente até preparou um post aí brincando um pouco, mas cutucando de forma ácida. Quem mora em São Paulo conhece o centro de São Paulo, sabe que tem um impostômetro lá no centro, né? Que é um relógio que conta quanto que é pago de impostos no Brasil. E aquilo fica girando o dia inteiro. Acho que logo, logo vão ter que colocar um desse na porta do Morumbi para contabilizar a dívida do São Paulo, viu? Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente elogia aqui o que tem que ser elogiado, a gente tem que criticar. Então, assim, várias receitas estão chegando no São Paulo. O São Paulo está conseguindo faturar grana que nunca faturou antes. Então, TV, name rights do estádio, contrato de show, sei lá, várias fontes de receitas aí que o São Paulo não tinha. Só que, em compensação, mesmo sem fazer grandes contratações, o São Paulo continua sangrando financeiramente. Então, é absurdo que o São Paulo tem aí um déficit de mais quase 260 milhões num ano, e a dívida chega a 1 bilhão. 1 bilhão, cara, é muita grana. Eu já usei essa analogia outras vezes, que eu sei que não funciona dessa forma, mas se o São Paulo, por algum motivo, colocasse no mercado para ver quanto que vale o Morumbi, para vender o Morumbi, talvez não pagasse essa dívida. Porque você pega lá o Emirates, você pega algum estádio moderno aí, que tenha sido construído recentemente, você vai ver que os custos, em média, ali, são de, sei lá, uns 2 bilhões, 1 bilhão e meio, um estádio moderníssimo, né? Aí você pega o Morumbi, se ele valer metade do que isso, ele não pagaria essa dívida. Claro que não funciona assim, mas só para a gente ter uma noção do tamanho desse rombo. Cara, isso aumenta cada vez mais. Aí você tem aquela estratégia do FDIC, que em alguns anos ele estancaria 200 milhões, mais ou menos, ali, né, para captar esse valor, para amenizar um pouquinho o barulho. Aí, em um ano, você sangra mais 268, 270 milhões, cara. Então, você aperta os cintos para cobrir 200 milhões, mas você gasta mais ainda do que você está cobrindo, cara. Então, nunca vai acabar. Nunca vai acabar. E o Belmonte falou em entrevista com a gente, quando ele foi no Arquibancast, eu até entendo o senso que ele usa, que ele fala assim, essa dívida talvez ninguém nunca pague, né? Que nenhum clube nunca vai zerar a dívida no Brasil, de fato. Só que você não pode tratar isso como uma coisa normal. Você não pode achar que é assim e vamos vendo, vamos indo. Não é vamos indo. Se você pegar o teu cartão de crédito hoje, pessoa física, é claro, né? É diferente. Mas se você não pagar a sua fatura, se você tiver lá R$ 1.000 de fatura, no mês que vem você está devendo 2. Aí já é 4, depois 6, e aí vai. Aí você não consegue nunca mais pagar. O São Paulo está nessa pegada aí. O São Paulo foi pegando vários empréstimos, sabe lá que juros, tem vários. No ano retrasado ou passado, se eu não me engano, eu peguei o balancete para ver, eram 12 empréstimos. 12. Imagina as taxas de empréstimos de cada um desses valores. E aí esses juros vão acumulando, acumulando, e você não consegue pagar nunca mais, cara. Se você vender hoje o Oscar, o Lucas, se você vender o Rian Francisco, vender o Lucas Ferreira, você não paga essa dívida, cara. Isso não é normal, isso não pode ser aceitável. E aí os dirigentes do São Paulo, eles têm que prestar contas. Só que aí o que acontece? Lá dentro do conselho, a maioria é da própria situação.
Então, será que esses questionamentos são feitos da maneira que tem que ser feitos lá dentro? Porque não é num podcast só que vocês têm que cobrar, por exemplo, que sejam feitas essas pesquisas, essas cobranças, mas no conselho, que é onde tem que ser feita a prestação de contas. E aí, como é que fica isso? Vão deixar por baixo dos panos? Vai deixar passar? E quando se questiona publicamente, aí o Casares fica com raiva, o outro fica com raiva, e ainda tem gente que ainda vai bater palma e defender. É isso mesmo, a imprensa está criando crise. Cara, não é assim. O torcedor de São Paulo merece um mínimo de satisfação e tem que ter alguém responsabilizado por essa dívida que só aumenta ano a ano, Gabriel. Não dá para continuar assim. Exatamente, tá osso, tá complicado, né? Então hoje vai ter essa votação nesse balanço financeiro, vai ser mais uma reunião, né? De, enfim, cafezinho, bate-papo, não vai ter muita cobrança, tá contaminado também esse conselho, ninguém confronta, quem tá ali também não quer ter uma indisposição maior com os grupos políticos, né? Até teve uma definição muito boa do próprio Alex Brecht, que é um cara que tem mais esse pensamento de oposição à atual gestão, mas eu concordo com esse pensamento de que hoje São Paulo tem 20, 30 conselheiros e o resto é zumbi, né? Porque o pessoal só vai assim, né? Tem os líderes que são poucos, são aí 20, 30, eles mandam votar, os caras votam e nem veem o que estão votando, né? Tem muito caso assim, e eu, assim, posso falar com certa propriedade desse assunto. Tem muito caso assim, né? De caras que nem veem o que estão votando, só votam, então é um domínio político complicado. A gente tenta destrinchar para vocês sempre aqui, né? Tentar, enfim, passar informações, mas eu tenho pouquíssima esperança, sendo particularmente, de que as coisas vão mudar. Espero que um dia mudem, né? E se um dia mudarem, eu fico feliz. Mas eu acho particularmente que em modo associativo vai ser difícil, cara. Em modo associativo, já pensei em muita solução, assim, né? Por muito tempo eu fiquei batendo cabeça pensando em, porra, mas faz por ali, faz por aqui. Não tem solução, cara. Acho que só a SAF entraria, mas uma SAF séria, não é, cara, não é qualquer SAF. E aí, cara, para entrar SAF também, eu acho que vai precisar fazer certas coisas, viu, Senna, para que passe pelo conselho, viu? Acho que tem caminhos não tão corretos, talvez, mas é um caminho tão errado, Senna, que acho que só a SAF entrando de uma forma ou de outra consegue resolver essa questão da dívida, Senna. E eu vou até citar um exemplo aqui que é a Portuguesa, né? Eu estava lendo uma reportagem hoje que um conselheiro da Portuguesa entrou na justiça para impugnar o processo da SAF da Portuguesa. Todo mundo sabe o nível que a Portuguesa chegou, infelizmente. Acabou o clube, tá falido completamente. E aí tem um fio de esperança que é uma SAF comprar tudo ali e ressuscitar o clube, reconstruir. Aí você vê, o que leva um conselheiro. Tudo bem, você tem que analisar todos os detalhes, não é qualquer empresa que pode chegar, você não pode chegar e comprar um clube e falar, agora o logo, o escudo vai ser de outra cor. Claro, tem tudo isso. Mas o que leva, essa altura do campeonato, um conselheiro impugnar, entrar na justiça para interromper a única saída que a Portuguesa talvez tenha, né? Então, é o quê? É a síndrome do pequeno poder, é o cara que quer dar carteirada, o cara que tem ingresso para show, é o cara que tem vaga no estacionamento, o cara que acha que ele tem poder porque ele é conselheiro do clube. Nossa, mano, eu sou conselheiro. E no São Paulo não é muito Sabe com diferente quem que disso. você tá falando, irmão? Sou conselheiro. É isso. Pô, várias pessoas, eu já ouvi de pessoas assim, o meu pai assinou a ata de fundação, meu avô trouxe saco de cimento para a construção do Morumbi. Então ele é mais São Paulino do que eu. Ele é mais São Paulino do que você que está assistindo, sabe? Quando chega nesse ponto, cara, assim, você vê que tá realmente falida a coisa. E aí, a galera que às vezes está preocupada com a sauna, com a piscina, com o azulejo do vestiário, com o tipo de areia da quadra do beach tênis, é o cara que define o futuro do clube de futebol, que traz a receita para construir tudo aquilo. Eu, na minha visão mais radical, eu implodiria a área social de São Paulo, separaria, construiria um estacionamento subterrâneo de 7 andares ali, construiria uma esplanada com food truck para o torcedor São Paulino andar ali e construiria um clube social do São Paulo lá na Chácara do Jockey, lá na ponte da Armênia, sei lá, Ponte que partiu. na ponte que partiu, para não dizer outro bairro, e fala, se quer ir na piscina, você vai lá. Separaria até fisicamente o clube futebol do social, mas infelizmente não é assim, né? Infelizmente.
Pois é. Algo complicado, dívida então na casa do 1 bilhão é a nossa realidade financeira, as coisas infelizmente não mudam, esse déficit financeiro é muito alarmante, é o maior da história do São Paulo, gostam tanto dessas coisas, né, que o maior da história tal, o déficit de forma real é o maior da história do São Paulo, conquistado aí então por essa gestão. Eu estou muito curioso para ver os números, para ver onde que o São Paulo mais gastou, mais pecou, mas é um ponto de dívida que nem o Leco naquele ano, Juan Fran, Daniel Alves, Raniel conseguiu gastar tanto, Ricardo Senna. Então é algo preocupante que o São Paulo consiga estancar o sangramento, pelo menos aí essa temporada, consiga apresentar um superávit. Eu falo isso porque eu sou tonto, né? Porque esperança real acho que eu não tenho, Senna, mas a gente fica sempre nessa expectativa, pelo menos, e vamos trazer depois aí maiores informações quanto ao balanço financeiro.